É. Tu saberia professora de prótese fixa? Tu saberia? Sei, Vitor. Eu era professora de prótese fixa. Aonde? Não vou Na dizer. Católica. Que é o delineamento. Teve até uma época que eu dava prótese total, mas faz muito tempo. É tipo, vai bem dizer do zero. Gente, delineamento, só lembrar, né? Pra vocês o conceitozinho. Delinear é um procedimento utilizado para estudar o paralelismo ou sua falta entre as superfícies dentárias, os dentes entre si e os dentes ao redor do ósseo a ser utilizado como suporte. Então, basicamente, delinear tem como objetivo estabelecer o quê? A trajetória de inserção. E o que é a trajetória de inserção, que eu já morri de falar para vocês, é a trajetória que a prótese ela vai levar desde o momento em que ela entra em contato com as estruturas da mucosa, da estrutura dentária do paciente, até o seu completo assentamento, até o seu assentamento final. Então, essa trajetória é a trajetória de inserção. E ela é estabelecida onde? No delineamento. O objetivo do delineamento é estabelecer se existe paralelismo ou não entre as superfícies dentais, os dentes entre si, né, e os dentes ao redor do ósseo, ou estrutura de suporte. O objetivo do delineamento, portanto, selecionar uma trajetória de inserção em que haja o mínimo de interferências em dentes, que são os retentores, né, que recebem, portanto, vão receber os retentores, melhor dizendo, e os rebordos. E o rebordo do paciente. Então, estabelecer uma trajetória de inserção é que eu tenho que fazer o mínimo de ameloplastia, o mínimo de desgaste de esmalte. Se eu tenho uma retenção que é equilibrada, quanto mais equilibrada a retenção, menor vai ser a quantidade de ameloplastia que eu vou ter que fazer. Consequentemente, eu vou ter forças favoráveis às próteses e aos tecidos de suporte. Então, o objetivo do delineamento é estabelecer uma trajetória de inserção em que você vai ter o mínimo de interferência possível e, assim, retenção mais equilibrada, menos desgaste de superfície dentária. Aqui, gente, importante, eu vou cobrar não só esse conceito de delineamento, de trajetória de inserção, mas também os métodos, os 3 métodos que podem ser utilizados, certo? A gente viu que existem 3 métodos que podem ser utilizados para realizar o delineamento. O primeiro método é o método de Holt, ou dos 3 pontos. O segundo método, o método das bissetrizes. E o terceiro método, que é o método que a gente usa, o método seletivo de Applegate, ou das tentativas. Professora, que eu me lembro que você acabar só o azulzinho. Eu vou querer que vocês saibam algumas características desses métodos, certo? E aí eu vou relembrar aqui para vocês. Primeiro, o método de Holt dos 3 pontos. Este método, gente, é o método mais fácil e o mais utilizado. Ele acaba sendo um método bem simples. Eu basicamente vou verificar a posição de 3 pontos e vou posicionar o meu modelo deixando aqueles 3 pontos de tal forma que eu consiga estabelecer uma estrutura de formato triangular. É um método mais empírico, porém, né, embora ele seja mais fácil, ele é o mais empírico. Então, é aquele que é menos científico, é aquele que é mais viagem, digamos assim, certo? De uma forma bem coloquial. E baseia-se no princípio de que 3 pontos formam um plano. Então, assim, olha, se 3 pontos formam um plano, basta a gente selecionar 3 pontos aqui e a gente já vai conseguir estabelecer a trajetória de inserção da PPL. O objetivo é tornar o plano oclusal, então, perpendicular à trajetória de inserção que é representada pela haste móvel. Então, a gente seleciona os 3 pontos, eles não são aleatórios, eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês quais são esses 3 pontos no superior e no inferior. E esses 3 pontos devem né, conferir a estrutura de um plano oclusal e esse plano tem que estar perpendicular à trajetória de inserção que é determinada pela haste metálica, certo? Esse é o último tópico esse. Nada. Ainda tem preparo de boca 2, ainda tem planejamento, ainda tem programação metálica, instalação e moldagem. E é porque terminar cedo, né? Não, mas vou. Eu tô até preocupada. Eu tenho que conversar mais com vocês. Ainda tem a prova de saúde coletiva vai postar, né? Hã? A prova de saúde coletiva vai postar, comentar com a gente. Ó, meu povo, o método nas disciplinas. Tô. Tá. Ele falou comigo até sábado de manhã na academia. Eu disse, você não quer que eu não assaio, não. A pessoa pode malhar ele, eu não vou atenda? responder só porque, né? Você levantou na academia com de vibes, né? O pobre rei tá desesperado. Detesto essa matéria, de coração, do fundo da minha alma. Mas vai dar certo, bora. Meu povo, o método das bissetrizes. Método de Holt dos 3 pontos. Ah, eu disse pra vocês que eu ia colocar, mas agora lembrar, viu? Pra vocês saberem. Superior vai ser o quê? Os 3 pontos.
fossetas mesiais dos primeiros molares e a superfície palatina dos incisivos superiores na região em que os incisivos inferiores eles vão tocar. Certo? Não, vamos lá. Eu estou falando quais são os 3 pontos. Eu vou começar pelo inferior, certo? Quais são os 3 pontos de referência, que já está aqui elencado. No inferior, fossetas mesiais dos primeiros molares inferiores e a borda incisal dos incisivos na região em que eles vão tocar na superfície palatina dos superiores. Certo? E a borda incisal? É a borda incisal dos incisivos inferiores. Certo? Superior, fossetas mesiais dos primeiros molares superiores, sendo que o superior, gente, vamos supor que eu vou fazer aqui 2 incisivos centrais. Os inferiores, eles não tocam topo a topo, idealmente eles vão tocar na superfície palatina, né? Então, nos superiores vão ser as fossetas mesiais dos primeiros molares e a região da superfície palatina onde os incisivos inferiores vão tocar. Certo? Lembraram? Uhum. Show de bola. Lá agarrada com a garrafa. Método das bissetrizes. Método das bissetrizes, ele se baseia na inclinação lateral, bem como antero-posterior dos modelos. Né? Ele baseia-se na inclinação dos longos eixos dentes de suporte para posicionar o modelo em 2 direções, antero-posterior e látero-lateral. Vocês devem lembrar, gente, que nesse método das bissetrizes, você deve levar em consideração, primeiro, no sentido antero-posterior, qual a inclinação do longo eixo deste dente e do longo eixo deste dente, bem como do outro que está lá do outro lado. E daí dessa inclinação, em uma bem distante, né, a gente teria a formação de uma bissetriz. Essa bissetriz, ela é transferida para o outro lado para a gente criar uma nova bissetriz. Lembram? Aqui eu não preciso que vocês saibam como é que faz esse processo, apenas a teoria. Como é, Vitor? Professor, nessa parte que eu quero desenho, você Gente, assim, nesse método da bissetriz, eu quero que você saiba basicamente assim, essa definição, certo? Que ele vai se basear na inclinação do longo eixo dos dentes de suporte para determinar a inclinação do modelo no sentido antero-posterior e lateral. Ok? Certo. Método de hipogueia das tentativas. Eu preciso que vocês saibam de algumas características dele. Enquanto aquele método dos 3 pontos de Holt ele era o mais empírico, o método de hipogueia é o mais científico. É por isso que ele acaba sendo, né, idealmente, ele deve ser o preconizado, o utilizado. Ele deve selecionar a inclinação mais favorável para o modelo, seja no sentido antero-posterior ou no sentido lateral. Sendo que como é que eu determino essa inclinação? Aí foi o que a gente fez na prática. A gente tem que procurar a inclinação do modelo, buscando maiores vantagens de paralelismo da superfície dos dentes entre si, da superfície dos dentes em relação à estrutura de rebordo, menor desgaste de plano guia, ou seja, aquela superfície em que você vai ter, aquela inclinação em que você vai ter que desgastar a menor quantidade possível aquela superfície dentária, maior retenção, pois eu tenho que ter retenção para receber os grampos, os braços de retenção dos meus retentores extracoronários, melhor estética, porque dependendo do caso, a gente pode optar por não colocar, por exemplo, um grampo circunferencial simples em um pré-molar, que vai aparecer na linha do sorriso, vamos colocar um grampo por ação de ponta em forma de I. E menor interferência com o rebordo. Então, gente, só relembrando para vocês, neste método nós vamos buscar equilibrar o melhor possível a altura do equador protégico de todos os dentes presentes no ar. Eu nem posso posicionar, né, este modelo de uma forma bem grosseira. Com esta inclinação, de tal forma que o equador protégico aqui ele vai estar aqui em cima e aqui ele vai estar bem baixo, aqui ele vai estar aqui em cima e aqui ele vai estar bem baixo. Eu também não posso fazer o contrário. O ideal é que eu posicione o meu modelo e esse equador protégico ele esteja equilibrado na superfície vestibular e na superfície lingual de cada elemento dentário. Eu quero que vocês lembrem o conceito de equador protégico, certo? Que ele é diferente do equador dentário. O equador protégico é aquela área que corresponde à área de maior diâmetro do elemento dentário e que leva em consideração os diversos dentes posicionados no arco entre si.
dividindo o dente em zona retentiva abaixo e zona expulsiva acima. Equador dentário, eu só considero o dente isolado no arco. A área de maior diâmetro daquele elemento dentário, mas eu não levo em consideração os demais dentes. Não me interessa. O que me interessa é o equador protético, que eu levo em consideração os diversos dentes posicionados no arco entre si. Ok? Quero que vocês relembrem isso. Gente, outra coisa. O ideal é que esse equador ele se encontre entre os terços cervical e médio do elemento dentário. Qual a única estrutura que fica abaixo do equador protético? O terço final do braço de retenção dos grampos circunferenciais. Óbvio que, se eu estou falando de um grampo por ação de ponta, ele vai vir todo ali por baixo do equador. Mas o grampo circunferencial é apenas o terço final do braço de retenção. Por quê? Por conta do seu afilamento progressivo, ele vai ser mais flexível, digamos assim, ele não é tão rígido e ele consegue ultrapassar esse equador. Todas as demais estruturas da PPR, como elas são rígidas, elas têm maior espessura, né, a gente vai ter que ela deve estar acima do equador, porque ela não vai conseguir ultrapassar o equador e depois ser removida satisfatoriamente, certo? Sem gerar lesão. Tudo ok, né, meu povo? Dando para acompanhar? Ainda estamos respirando.